recentemente, né? Saiu uma nota, uma matéria, e a gente achou interessante trazer para o programa, que está, então, ocorrendo um aumento de trombose devido ao home office. Então, tantos impactos que a gente tem sofrido com as mudanças né, da nossa rotina, e o home office está funcionando, tem funcionado, tem todo o seu lado positivo, enfim, que não é a nossa discussão. No entanto, todo mundo que está de home precisa prestar atenção em alguns detalhes para prevenir, então, a trombose. É isso que a gente vai conversar com a cirurgiã vascular, a doutora Juliana Pudina. Bem-vinda! Olá, Carol. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. A gente falar um tema tão importante quanto esse. Pois é. Né? Eu acho que a gente, naturalmente, já tem um certo receio quando fala em trombose. Sim. Como é algo... E muitas vezes a gente não está sentindo nada, que a gente não consegue enxergar, que não tem uma demonstração cutânea, a gente já tem aquela sensação de, nossa, que risco eu estou correndo sem saber que pode ser uma trombose. Como que eu vou saber que eu estou com trombose? Exatamente, né? Isso. Olha, Carol, realmente o que você comentou sobre o aumento de trombose, a gente percebeu. Não só por conta das infecções pelo coronavírus, que aumentaram muito a incidência de trombose, né? Como a gente sabe, é uma doença altamente trombogênica. Mas também nas pessoas que não tiveram infecção por conta do tempo aumentado que elas têm passado sentadas. Eu tenho visto não só aumento da incidência de trombose, mas também de sintomas. Mesmo nas pessoas que não chegam a ter uma doença mais grave como uma trombose, mas começam a ter mais dores nas pernas, mais inchaço e aparecem lá no consultório reclamando e falando, poxa, o que está acontecendo com a minha perna? Alguma coisa está diferente. Agora, até para que o público entenda, uma explicação então para a gente saber o que é a trombose. Bom, a trombose é quando a gente tem um coágulo de sangue dentro de um vaso, né? Quando o sangue que é líquido, que está passando ali, como fosse um rio ali passando pelo vaso, ele se torna sólido, né? Por conta da ação de proteínas que tem dentro desse sangue. Então essas proteínas formam uma rede, como se fosse uma rede de pesca, que junta as células do sangue e essa junção das células forma o coágulo ou trombo, que é o que a gente chama. Tem até uma animação que o pessoal da produção me ajudou, então a veia está aí passando. Essa é uma veia que faz o retorno do sangue, você vê que ela tem uma válvulazinha ali que ajuda o sangue não voltar para o pé. Geralmente isso acontece na perna, é o mais comum. A formação do coágulo, né? E esse coágulo eventualmente pode se soltar. E é aí que mora o grande perigo da trombose. Quando o coágulo se solta lá da perna, ele vai viajando por vasos cada vez maiores até chegar dentro do coração. Aí na imagem a gente vai ver, ó, ele subindo por veias cada vez maiores, até chegar no coração. Passa por dentro do coração e vai para o pulmão. Só que no pulmão, a circulação pulmonar, para a gente poder ter as trocas do oxigênio, do ar e do sangue, nós temos que passar por vasos bem pequenininhos, que são os capilares pulmonares. Então chega um momento que esse coágulo vai entalar, vai entupir um desses vasos e vai morrer uma parte do pulmão. Isso é um infarto pulmonar, ou então um outro nome que a gente chama isso é tromboembolismo pulmonar ou embolia pulmonar. Que é o que a gente pode entender como o mais grave quadro. O mais grave, de que trombose. Pode inclusive levar à morte. Isso depende, essa questão de levar à morte ou não, depende do tamanho do coágulo que saiu. Se for um coágulo grandão, que vai entupir a circulação dos dois pulmões de uma vez, por exemplo, morte súbita, às vezes não dá tempo nem de chegar no hospital. Se for um coágulo bem pequenininho, a pessoa pode nem sentir nada, porque se for um pedacinho só do pulmão que morrer, a pessoa não vai sentir nada. Às vezes uma dorzinha, uma tosse, né? Grande parte das tromboses venosas tem embolia pulmonar, mas são embolias assintomáticas, a pessoa não sente nada. Olha que interessante. Então a gente pode ter já sofrido e, no entanto, não ter nenhuma demonstração. As tromboses venosas, né, nas pernas, que é o local mais comum, geralmente são sintomáticas. Geralmente a pessoa sente alguma coisa. Não é uma coisa que assim, passa totalmente desapercebido na maioria dos casos. Pelo menos alguma dor ou inchaço na perna a pessoa vai ter. Então é importante as pessoas ficarem atentas a esses sintomas, né? Sentir uma dor diferente na perna, a perna está inchando, principalmente se isso está acontecendo num lado só, porque o mais comum é acontecer de um lado. Pode acontecer dos dois lados? Pode acontecer, mas é mais comum de um lado só. Né? Se é uma dor que você não está habituado, você não fez nenhuma atividade, nada que possa causar uma dor que vem do nada,
não é normal, né? 80% das tromboses que acontecem do joelho para baixo, em veias menores aqui próxima da nossa panturrilha, são oligossintomáticas, quer dizer, tem poucos sintomas, às vezes é só uma dorzinha. Entendi. E para a gente saber se tem trombose ou não, o único jeito é fazer no exame de ultrassom Doppler. Não tenho. Não tem jeito. Só de olhar, os médicos não conseguem acertar. Vamos colocar os sintomas, então, na tela? Até para que a gente passe um a um para o pessoal de casa. Olha lá o que a gente tem que estar atento, então. Envelhecimento celular, redução de imunidade, aumento de risco de diabetes tipo 2. Eu acho que tá errado, cara. Eu acho que tá trocado, é tá verdade. Trocado. O sintoma, entrou sintoma, mas esse daí é o outro quadrinho, né? É. Esse é o que leva, que pode aumentar o risco, certo? Isso. De trombose. Eu acho que tá trocado o quadrinho com... Os sintomas de trombose basicamente são a dor e o inchaço na perna. Sempre ligada a essa questão, membros inferiores. Membros inferiores, porque o local mais comum é a perna. Por quê? Porque a dificuldade do sangue retornar na perna é muito maior. Imagina só que o sangue ele tem que subir lá do pé até seu coração, contra a lei da gravidade que está puxando ele para baixo. Então, e ele não já perdeu, até ele chegar lá no pé, ele já perdeu grande parte da força que o coração colocou ali naquele sangue, da pressão, para ele chegar até o pé. Só que daí ele tem que voltar sem força e contra a gravidade que está puxando para baixo. Tá. Então, o retorno do sangue nas pernas é muito difícil. E é aí que entra a questão da imobilidade e a questão de ficar sentado muito tempo lá no home office. Porque o retorno do sangue ele é altamente relacionado com a movimentação da musculatura da perna. As veias principais, elas estão por dentro dessa musculatura. Então, conforme a gente anda, movimenta a musculatura, a gente vai pressionar essas veias como se espremesse um tubo de ketchup. Tchau! E vai ejetar o sangue. A gente fala entre os vasculares que o coração da perna é a batata da perna. Então tem que mexer. Só que é um coração que só bate quando a gente está caminhando. Entendi. Então, quando a gente fica paradão lá no home office, já tem estudos mostrando que se a pessoa fica mais de 8 a 10 horas sentado durante o dia e pelo menos 2 horas sem se levantar, ela tem um risco de duas vezes maior de ter trombose do que uma pessoa que levanta com mais frequência. Tem alguns estudos que mostraram isso. Então, é importante que a pessoa que está trabalhando lá em casa, ela tenha o hábito de levantar de vez em quando. Tá. Precisa ser de 10 em 10 minutos? Não precisa. A cada 1 hora, a cada 1h30, no máximo, aí vale a pena a pessoa se levantar para tomar uma água e se hidratar, porque a hidratação é uma coisa importante, que também previne trombose, diminui a viscosidade do sangue, isso diminui a trombose também. E movimentação, que é o principal. Na realidade. Vou lá e já volto, doutora, para a gente comentar aqui algumas coisas que a gente pode fazer, então, que estão ao nosso alcance, como prevenção e até a melhor forma de estarmos, então, sentados, para quem está em home, mas que possa favorecer, então, algo benéfico e não essa causa aí que pode aumentar o risco da trombose. Vamos falar, então, da nossa postura, né, para executar aí o trabalho de home office. O que seria o ideal? A gente, de repente, pode trabalhar com a perninha para cima, já ajudaria? É uma boa, é uma boa. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, né, de colocar sua perna um pouco para cima, para você conseguir vencer a gravidade, né, que está puxando o sangue para baixo de uma forma melhor, você vai facilitar o retorno do sangue se você colocar a perna em cima de um puff ou de uma outra cadeira, alguma coisa que você possa esticar. Mas nem sempre a gente consegue o tempo inteiro isso. Então, você pode revezar isso com aquela caminhadinha que eu já falei, né? Uma dica que eu tenho dado para os pacientes é evitar o garrafão de água. Às vezes a gente pega aquele garrafão de água de 2 litros e fica o dia inteiro tomando daquela garrafa. Se a gente diminuir a garrafinha e colocar um copinho, a gente vai ter que levantar mais vezes para ir lá buscar água. Verdade. Mas aí também não pode esquecer de beber a água, que é importante para evitar a trombose. Exercícios para panturrilha, então aqueles que a gente fica na ponta do pé, enfim, né, vale que também é legal. Vale a pena também, mas o simples caminhar também não precisa ser meia hora caminhando. É levantar, se movimentar por alguns minutos, o suficiente para você ir ao banheiro ou para você pegar um copinho de água e voltar. Isso já ajuda, que a movimentação desse sangue ele é dependente da movimentação da musculatura, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é usar meia elástica, aí de preferência prescrito pelo médico, né? Porque para cada pessoa a gente vai indicar uma compressão diferente. Entendi. Eu até trouxe alguns modelos aqui, porque o pessoal acha que meia elástica, Carol, é esse negócio feio aqui, né? A pessoa fala meia elástica, a pessoa já pensa numa meia calça, opaca, que assim, parece a perna da vovó, né?
Que, né, que enfim... Que ela vai demorar tem um uma hora para tom colocar. que não fica muito, assim, elegante nem sensual. Mas olha só essa daqui que eu tô utilizando, por exemplo. Ela tem a mesma compressão dessa outra aqui. E ela é bem mais agradável, assim, né? Sim. Mais estética. Então ela fica com o aspecto de uma meia calça. O modelo de perna. Aí, ó. Gostei da dica, doutora. E claro que a gente vai ter de outros tons também, Sim, né? então o que é legal, por exemplo, tem algumas marcas que tem várias cores diferentes. Eu acho que os extremos, né? A pessoa negra e a pessoa muito branquela, que nem eu, sofria para encontrar cor. Agora Hoje tem, em dia ó. tem, olha, várias cores diferentes para diferentes tipos de pele. Que legal. Né? Diferentes marcas também. Para os homens, tem meias que se aproximam da cor e do aspecto de uma meia social. Tem meias com aspecto mais esportivo, como essa aqui, por exemplo. Legal. Que é uma meia, né, com aspecto esportivo para quem usa roupa mais esportiva. Pode usar, doutora, para praticar atividade física? Pode Para correr, sim. é legal? É legal, mas não pensando na circulação. A gente já sabe que a circulação, quando a gente corre, está tão favorecida que a meia já não tem um efeito tão grande Entendi. no retorno do sangue. Só que foi observado nos estudos que a diminuição da vibração muscular com o uso da meia favorece a recuperação e melhora o treinamento. Puxa, então, ela você tem uma outra função. Outra função. Sei lá, um rendimento, melhora o rendimento na atividade. Sim. E um pós também do músculo ali voltar. Quem tem sintomas de varizes, por exemplo, ou quem já teve sequela de trombose e tudo, relata geralmente pra gente no consultório que quando treina usando meia se sente melhor, tem menos sintomas. Legal. Né? Os estudos foram feitos com pessoas normais e com atletas, então eles não tinham sintomas, a gente não teve como avaliar isso cientificamente. Entendi. Mas lá no dia a dia do consultório, o pessoal fala que vale a pena utilizar. Gostei da dica. Vamos colocar a perguntinha já? Tem perguntinha do público na tela. Ah, desculpa. Primeiro, a prevenção. Obrigada, diretor. Olha lá. Na tela, então, prevenção. Evite ficar muito tempo sentado. Movimente as pernas a cada 30 minutos. Utilize roupa confortável e beba água durante o dia. Massagens também são eficientes? Ou quando a gente pensa na questão da drenagem, ela não vai ter um efeito para essa parte circulatória, enfim? Ela vai ajudar a diminuição de sintomas, principalmente. Do diminuição edema. De inchaço, né, do edema, de cansaço na perna, melhora da qualidade de vida. Mas ela vai estar funcionando como mecanicamente para o retorno do sangue só durante a massagem em si, né? Perfeito. No momento que você está fora da massagem, já não tem a ajuda das mãos do massagista para voltar o sangue. E aí quem que vai fazer a mágica? A sua musculatura. Então a movimentação já é o suficiente. Tem perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Leia. Um beijo. Já tive flebite nas pernas por 3 vezes. O risco é maior para ter trombose? É maior. Quem tem tromboflebite de repetição, só para o pessoal de casa ficar sabendo o que é a diferença entre flebite e trombose. Flebite e trombose é mais ou menos a mesma coisa, mas são situações que acontecem em locais diferentes. Também há a formação de um coágulo, também o entupimento de uma veia, flebite, só que ela acontece em veias superficiais, que estão bem pertinho da pele. Tá. A trombose venosa profunda, que é o que a gente estava falando, mostrando lá naquele desenho, acontece nas veias profundas, que estão lá dentro da musculatura. Nesse caso, a gente tem risco maior de embolia pulmonar, a gente tem sequelas piores. A tromboflebite não, ela é uma doença menos grave. E a gente justamente fala de nomes diferentes para que não haja essa confusão, apesar de serem doenças semelhantes. Tá. Ela é menos grave, porém, ela pode acender um alerta. Uma pessoa como você que teve 3 tromboses, né, superficiais, 3 tromboflebites, pode sim ter alguma doença no sangue genética, uma trombofilia, que leve a você ter um risco maior de trombose. Tem que investigar. Precisa investigar. 3 tromboflebites espontaneamente é bastante. E me parece jovem. Então, quando a gente fala até do público, né, das pessoas que têm uma predisposição, que correm mais risco, a gente está falando de quais pessoas, doutora? A trombose, ela é mais comum conforme a idade vai aumentando. Então, a cada 10 anos, dobra o risco, 10 anos de idade, que você fica mais velho, dobra o seu risco de ter trombose. Mas ela também é frequente em pessoas jovens, principalmente nas mulheres, principalmente na gravidez, no pós-parto e em mulheres que usam anticoncepcional oral, né? A pílula anticoncepcional, pelo uso do estrógeno.
E cigarro também aumenta. Cigarro também aumenta. Obesidade também aumenta. Sedentarismo também aumenta o risco. Então, são essas coisas que do nosso dia a dia que a gente pode modificar, né? Então, para quem tem risco de trombose, às vezes vale a pena conversar com o ginecologista de um outro método, né? Para quem não tem risco, para uma pessoa que não tem outros riscos de trombose, pode tomar anticoncepcional e só ficar atenta aos sintomas. Perfeito. Vamos fechar com perguntinha? Olha lá na tela. Obrigada, Valdomiro. Beijo pra você. Há 6 anos atrás eu tive erisipela, é isso? Erisipela. Erisipela, desculpa, na perna, tá meio longe. Na época me disseram que poderia ser trombose. Existe relação entre as duas? Erisipela é na pele, né? É uma infecção de pele. Não, são doenças diferentes, mas que eventualmente têm os mesmos sintomas, que são dor, inchaço, vermelhidão na perna. Então elas se confundem no momento do diagnóstico. Então você chega lá no seu pronto-socorro, vai passar com o seu médico, ele olha uma perna inchada e vermelha, ele vai falar assim, olha, pode ser uma trombose. Então a gente sempre, quando vê uma perna assim, primeira coisa que a gente faz é descartar a trombose, que é o mais grave que pode acontecer. Que é com o Doppler. Com o Doppler, com o ultrassom Doppler, que é um ultrassom da perna, a gente vê a veia por dentro, vê o coágulo dentro da veia e também vê que a veia não está passando sangue. Daí a gente fala, bom, a veia está entupida. Sim. Aí fez o diagnóstico de trombose. Mas se você foi lá no pronto-socorro, fez seu ultrassom e não deu trombose, aí a gente vai pensar em outras hipóteses diagnósticas. Uma delas é a erisipela, que é uma infecção bacteriana da pele. Perfeito. Tá bom? Doutora, muito obrigada, adorei. Vou deixar aqui um Instagram, então, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, ter mais informações. O assunto, é claro que sempre assusta um pouquinho, gente, mas o nosso intuito não é esse. É que a gente saiba reconhecer na hora certa, ajudar alguém, né? Com informação a gente se depara muitas vezes com a situação e a gente sabe, sim, o que fazer, né? De forma mais rápida, para que a gente consiga, então, com mais informação, salvar mais vidas e ajudar mais pessoas. Com certeza. Agradeço a doutora Juliana Putina, que ela é cirurgiã vascular, e lá no @Instituto Circular no Instagram, você encontra o trabalho, @Instituto Circular. Você encontra todas as informações. Obrigada, e não esquece de andar, gente. E eu gostei da meia calça. Até a próxima. Tchau, tchau.